Olá pessoal, aqui é a Lea Veras da Play Aprendizado, trazendo para vocês a discussão de mais um capítulo do livro A Criança, de Maria Montessori. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, O Recém-Nascido. E esse capítulo, ele é bastante interessante, ele agrega bastante a discussão sobre a educação de crianças, porque ele vem trazer os primeiros momentos da criança no mundo externo. Ela vem fazer um comparativo, né, ao longo do capítulo sobre o quanto a gente se preocupa com a saúde do recém-nascido, a saúde física, e acaba deixando um pouco de lado com a saúde mental. Então, ela vem falar, por exemplo, da questão de o quanto a gente quer colocar várias roupas para poder os bebês estarem confortáveis, bem aquecidos, mas às vezes esquecemos que aquelas roupas podem, de alguma forma, por exemplo, prejudicar o movimento da criança e acabar atrapalhando aquela criança. Que sim, ela precisa estar bem aquecida, ela precisa estar numa temperatura confortável para ela, mas talvez colocar um monte de roupas não seja a melhor opção. Ela também vai discutir sobre o quanto a gente pouco compreende a criança e pouco se coloca no lugar da criança. Até traz um exemplo de um recém-nascido que mal foi pego, ele foi abaixado repentinamente. Ele fez aquela cara de espanto, de surpresa, que provavelmente foi o primeiro sentimento de medo daquela criança. É um capítulo também que a Maria Montessori, para um leitor desavisado, ela acaba fazendo uma ironia e pode até parecer uma sugestão, mas não é. É tão drástica a ironia que ninguém vai acreditar que é uma sugestão. Mas é preciso ter esse olhar atento, e é um olhar para estar atento em outras partes, não só desse livro, como da escrita da Maria Montessori. Ela é irônica em alguns momentos da escrita dela. Por exemplo, ela vem falar aqui o quanto uma família rica acaba se preocupando muito com o berço, com as roupas e com essa parte material, e que se fosse costume açoitar a criança, a família rica se preocuparia com o cabo de ouro para fazer esse açoite incrustado de pedras, né? Então ela vai fazer essa ironia, ela não está indicando ninguém para açoitar suas crianças, mas, né, ela faz essa ironia dizendo que a gente acaba se preocupando muito mais com o material e acaba realmente olhando o que é melhor para os adultos, não o que é melhor para as crianças. Então a gente acaba cuidando muito para que a criança não suje, não estrague, não incomode. E esquece que o sujar, o incomodar, o estragar, faz parte desse processo de desenvolvimento da criança. Ela está experimentando o mundo, né? Um mundo que aqui do lado de fora, diferente de quando estava na barriga, é um mundo totalmente inesperado. Dentro da barriga havia um controle muito maior de alimentação, de temperatura, de tudo ali para aquela criança. Ela estava muito mais ali aconchegada, ela estava muito mais confortável do que é quando chega aqui fora. E a Maria Montessori, apesar dela fazer várias comparações com o cuidado de enfermos, ela fala que a criança não é um enfermo, mas, né, o recém-nascido passou por uma adaptação, por uma modificação muito grande de ambiente entre o ventre e o mundo externo. Então, ela considera que é uma experimentação bastante traumática, bastante drástica para o recém-nascido. Então, você precisa ter cuidados com esse recém-nascido, né? Por mais que ele não seja um enfermo, você precisa ter cuidados a mais. E tem um trecho do livro, desse capítulo, que para mim chamou muita atenção como uma interpretação atual. Ela fala assim: a criança deve ser tomada no sustentáculo leve e flexível, como uma almofada embutida numa rede delicada que lhe sustente o corpo inteiro, encolhido numa posição semelhante à fetal. O que vem a vocês, na cabeça de vocês, como esse sustentáculo leve e flexível, como uma rede delicada, para o bebê numa posição semelhante à fetal? Para mim, quando eu li esse trecho, eu pensei no sling. Eu não imagino que essa fosse a prática da época na Itália. Eu imagino que aqui ela está falando em relação a como você segurar o bebê nos braços, com um sustentáculo leve. Então eu entendo que é a isso que ela se refere. Mas numa leitura atual de um objeto que tem ganhando força em vários meios, que só era usado antigamente por alguns grupos restritos, é o sling. Então, será que a gente pode fazer esse comparativo? A escrita foi de mais de 100 anos atrás. A gente pode pensar nesse sling como essa forma de carregar a criança com todo, o recém-nascido no caso, com todo cuidado.
Então, para fechar a discussão desse capítulo, é um capítulo que fala do nascimento como uma crise a ser superada e os adultos como pessoas que precisam guiar essa superação dessa crise de uma forma tranquila, de uma forma em que o adulto se coloque no lugar da criança e não apenas faça pela criança o que para o adulto é o melhor. Então, ficamos por aí, por hoje. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem o capítulo 5 do livro A Criança no Fala Montessori. Acessem o nosso site playaprendizados.com e saiba mais sobre o nosso grupo de autoaprendizado. Até a próxima!